Saúdos, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, mais um dia que o Senhor fez e nós nos alegramos e nos regozijamos nele, amém? Deus seja louvado. Amados irmãos, amados amigos, agradeço muito a todos que têm nos acompanhado, nos ouvido. Também têm dado a sua interação conosco, fazendo seus comentários, sempre bastante agradáveis. Eu agradeço porque a gente fica estimulada, não é? É sempre um prazer trazer uma palavra de edificação. É uma verdade muito grande quando nós que pregamos dizemos que nós aprendemos, né, quando ensinamos. Principalmente eu que sou professora, não é mesmo? É maravilhoso. Eu gostaria de pedir aos amados irmãos e amigos que ainda não estiverem inscritos no meu canal, que possam se inscrever. E também a mensagem tocando no coração dos amados, que possa passar para os seus contatos. Enfim, não é? Fico muito agradecida com a manifestação de amizade, não é? E também de ter como parceiros na obra de Deus, não é? Porque a palavra de Deus diz que um cava, outro semeia, outro agoa, mas quem faz crescer é Deus. E todos os que estão envolvidos nesse processo receberão galardão. Amém? Hoje eu gostaria de falar com os amados irmãos sobre você pode intencionalmente provocar, né, as manifestações maiores de Deus em sua vida. É interessante, não é mesmo? Nós temos aquela ideia de que Deus é soberano, Ele faz o que quer, não é? Mas realmente não é porque nós buscamos o Senhor com intencionalidade, não é? Provocando as suas manifestações em nossa vida, que Ele não é soberano e que Ele não faz como quer. Mas há uma reciprocidade e isso é muito importante, né? Então vejamos, comecemos com Tiago capítulo 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Tiago, maravilhoso, não é mesmo? Então vemos que na parte inicial desse versículo, a parte A, do versículo 8, esta expressão, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês, mostra reciprocidade, tudo bem? Reciprocidade de Deus para com as nossas atitudes. O ser humano, devido à faculdade do livre-arbítrio, deve ser responsável, interessado em se relacionar com Deus. Aleluia! Então, qual é o significado de reciprocidade? Reciprocidade é aquilo que se dá ou se faz em recompensa de coisas equivalentes. Muito bom. Deus nos mostra que Ele olha nosso comportamento a respeito dele. Se nós nos cheguemos a Ele, Ele se chegará a nós. Se nós nos aproximamos dele, Ele se aproxima de nós. Interessante, não é mesmo? Mas claro, evidente que há uma distinção entre o comportamento de Deus em relação ao homem antes e depois deste homem, não é? Ter um encontro com Cristo por meio da conversão. Porque realmente temos que e sabemos que existe sempre um movimento inicial de Deus oferecendo graça, nos atraindo a Ele. Mas existe uma necessidade de uma integração correspondente a Deus e Ele interage com a nossa própria interação. Naturalmente que o homem que não conhece Deus, não o ama, não é? Não vai ser recíproco a Deus. Então sempre será um chamar, um puxar, um se revelar de Deus para o homem, não é? Mas, uma vez revelado, não é?
Há necessidade de uma intencionalidade para que comece a fluir cada vez mais a manifestação da tua vida. Naturalmente, quando você conhece uma pessoa e você vê que ela é bastante usada por Deus, não é por um acaso, não, é porque Deus me escolheu e Deus me capacitou, isso e aquilo, mas como foi isso? Foi simplesmente pela vontade de Deus? Não, houve uma reciprocidade. Deus me chamou e eu me encantei com Deus, com a sua palavra, aquilo queimava dentro de mim. Quanto mais eu buscava Deus, mais ele se revelava. Quanto mais eu lia a sua palavra, ele me dava discernimento da mesma. E assim foi reciprocamente o homem, a mulher, buscando e Deus respondendo. Amém? Aleluia? Então veja. O princípio da reciprocidade está em toda a Bíblia. A reciprocidade é uma lei de Deus. Foi ele em que instituiu, foi ele que fez as afirmações encontradas na Bíblia. As leis de Deus não anulam a sua soberania, porque foi ele que estabeleceu. Então, então Deus não é soberano, então precisa de uma reciprocidade intencional da tua parte, se você quer crescer, naturalmente, não é? Se você quiser ficar em um nível de estacionado, né? Achando que isso é alguma vantagem para você, bom, é sua escolha, mas eu te garanto que não é. Quanto mais você busca Deus, se aproxima de Deus, mais ele se revela a você. Então, você veja que você abaixo das asas do Altíssimo não escolhe necessariamente tudo o que você vai viver. Em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15 diz: Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos, ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É uma pergunta. Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Amém? Então, realmente, a soberania de Deus, não é? Nos dando a graça e Ele também querendo, faremos isso e aquilo. Deus te coloca geograficamente em um determinado lugar. Da mesma forma também é o seu ministério, os seus dons. Ele te concede. Isso é concedido, é uma concessão, não é seu. Tudo bem? Na questão do homem convertido, a intensidade do seu relacionamento com Deus e a frutificação de suas obras não depende de um ato unilateral de Deus, querendo dizer unicamente de Deus, depende das suas atitudes. Glória a Deus. Você pode intencionalmente provocar, né, as manifestações maiores de Deus na sua vida. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus diz assim: Eu honro aqueles que me honram, os que me desprezam, eu desprezarei. Olha como é sério. Deus está falando de reciprocidade. Ele diz: você me honra, eu te honro de volta. Você me desonra, eu não honrarei você. Aleluia! Esse princípio de reciprocidade se repete como um padrão ao longo de toda a Escritura. Nós vemos no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Preste bastante atenção nesse versículo. Nós temos uma palavra profética liberada e essa palavra diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odebe, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim.
né? Escutem, o Senhor está com vocês, primeiro, enquanto vocês estão com Ele. Segundo, se o buscarem, Ele se deixa achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Terceiro, olha que interessante. Três afirmações na sequência, falando de reciprocidade. Deus quer que você perceba que após seu encontro pessoal com Ele, você intencionalmente, né, querendo agradá-lo, a forma do seu relacionamento com Ele será a resposta dele para você. Ninguém gosta de pouco caso, amados. Ninguém gosta, não é mesmo? E é isso exatamente que está exatamente nas Escrituras. Sinaliza a respeito dessa reciprocidade, não é? Então, em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a parte inicial diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeitamente para com Ele. Os olhos do Senhor procuram os fiéis, os que realmente querem receber dele a sua revelação. Então Deus mostra a sua força, o seu poder, para os que se mostram íntegros, inteiros para Ele. Aleluias! Deus está procurando onde estão aqueles corações que se voltam totalmente para Ele. Para esses Deus se manifesta. Nós já sabemos, há uma palavra na Bíblia que diz que não adianta jogar pérola a porcos, não é mesmo? Se a pessoa não está interessada, o que ela vai encontrar com isso é somente juízo de Deus pelo seu pouco caso. Há uma distinção bíblica entre os que vencem e os que não vencem. Todos temos o mesmo Deus, todos temos as promessas de Deus, todos temos desafios, porque alguns vencem e alguns não. A resposta é atitude, coragem. Amém? Então, amigos amados, não é só porque Deus tem para você uma promessa, né? Não significa que vai ser fácil, né? Você tem que se livrar do medo, né? Que medo é um espírito, ele tem que ser repreendido. Então você tem que se livrar do medo, você tem que ter uma atitude de repreender este medo, não é? De prosseguir. Porque, amados, há muitas promessas. No decorrer da vida, às vezes a pessoa diz assim: nossa, recebi tantas promessas de Deus, e alguns até dizem: nenhuma foi cumprida, que absurdo. Não há engano de Deus, não é? Falta atitude, coragem de quem as recebe. Sei que estou falando com pessoas de atitude, muita coragem, glória a Deus. Eu e você precisamos entender que o trato de Deus conosco está relacionado com a nossa atitude. Isso tem a ver com reciprocidade, a disposição de honrá-lo e com a nossa fé. Aleluia! Nós percebemos que reciprocidade é uma lei revelada por Deus. Vemos essa lei se revelando também, porque em vários livros, versículos, ela se revela. Mas veremos em Salmo 18, versículo 25 e 26, que lemos: com o benigno te mostra benigno, com o homem sincero te mostra sincero, com o puro te mostra puro, e com o perverso te mostra inflexível, né? Deus é tudo. Deus é benigno, sincero, puro. Então, aplicando a lei da reciprocidade, ele se mostra a cada um segundo sua postura diante dele.
Mas, para com o perverso, Deus não se mostra perverso. Porque não há perversidade em Deus. Então Deus diz: para o perverso serei inflexível. Perverso, se converta, porque realmente, quando você tiver que prestar conta a Deus, ele será inflexível. Misericórdia. A nossa atitude mostra se queremos ou não a revelação de Deus. A informação sobre a reciprocidade de Deus é de fundamental importância. Nós vemos em Romanos, capítulo 2, versículo 11, que diz: Deus não faz acepção de pessoas. Aleluias. Significa que ele não tem, filhos prediletos. Significa que ele ama todos igualmente. Se Deus, faz por alguém, pode fazer por você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos igualmente amados. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz distinção de atitude. Tudo bem? A revelação do amor incondicional de Deus é: nada que você faz de bom vai fazer com que ele te ame, e nada que você fizer de ruim fará com que ele te deixe de amar. Aleluia! Essa revelação é muito importante. Sabermos que o amor de Deus por nós é constante. Isso dá muita segurança, não é mesmo? Mas isso não significa que você tenha liberdade de viver de qualquer jeito, Porque o amor de Deus por você fala do valor que você tem para ele, tudo bem? Agora, ele espera que você também tenha, por ele estima, tenha por ele grande valor, Então, se você quiser agradar a Deus, sua boa atitude vai funcionar. Agora, sua má atitude produzirá resultados negativos para você, independente do quanto Deus te ama. Porque Deus, ele é movido pelos próprios princípios, que ele estabeleceu. Ele estabeleceu princípios e ele não nega a sua palavra. A palavra de Deus, ele não volta atrás. Ele estabeleceu princípios, Aleluias, glória a Deus. O amor incondicional de Deus não justifica você viver, uma vida de qualquer forma. O que determina o seu destino. Aleluia! Não é o grande amor de Deus, não. O que determina o seu destino é as suas atitudes, Porque o amor de Deus é da natureza de Deus, porque Deus é amor, tudo bem? Então ele sempre vai amar, mas o que vai determinar o quanto você vai crescer, o quanto você vai receber de Deus em revelação, em dom, em paz, em entendimento, depende da sua atitude, do seu querer. Aleluia! Então, em João 3,16, versículo muito conhecido, é dito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. A salvação está oferecida para todos os homens através do sacrifício de Jesus, mas para os que creem. Quem não crê, em João 3,18 diz: está condenado. Tudo bem? Amados, Deus tem salvação para você, para cada um da sua família, Por todos que você intercede, mas para todos os que creem,
Claro que bater, não é? Quem sabe você pedindo, não é? Uma hora aquela pessoa tem um lampejar, não é? De lucidez e dá lugar ao Espírito Santo e recebe a salvação. Maravilhoso, não é? Então, a salvação é para os que creem. Mas os que não creem, até que venha a crer, estão condenados. Então, Deus ama incondicionalmente as pessoas, por isso enviou seu Filho para os salvar. Mas os que não valorizam, não creem no sacrifício de Jesus, vai sofrer as consequências. As nossas atitudes que vão influenciar e determinar o nosso destino. O amor incondicional de Deus fala do valor que você tem para Ele. E a sua disposição de agradá-lo fala do seu amor por Ele. Jesus sempre quis agradar o Pai, sempre quis agradar a Deus. E então ele diz em João 8, 29, ele diz, eu faço tudo que lhe agrada. Então Jesus, como bom filho, né, estava dizendo, eu faço tudo que agrada a meu Pai. Aleluias, glória a Deus. E nós somos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo, não é? Porque nós somos realmente resgatados desse mundo de trevas para o glorioso mundo da luz, não é mesmo? Em Romanos 8, versículo 8 diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não se pode ficar em dois mundos, né? No mundo sistema e também no mundo espiritual. Você tem que optar, não é mesmo? Em Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de um profundo compromisso com Deus. Deus estabelece princípios e valores para que Ele possa fazer muito mais na nossa vida. Nós temos que pedir ao Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, o nosso amigo, não é? Nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento dos princípios de Deus, que Ele nos revele a palavra de Deus para nós relacionarmos de forma correta com Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas espera que tenhamos atitude e não tenhamos medo. Tomamos posse das nossas promessas e seguimos em frente, independente do tempo que passa, pois promessa de Deus não vence. Se nós permanecermos embaixo das asas do Altíssimo, elas vão nos alcançar. Então, nós temos que Deus não faz acepção de pessoas, mas espera de nós atitude, porque as atitudes, elas vão gerar consequências e vão afetar o nosso destino. Amém? Vamos orar? Chodrebiash, Bigabasturiandale Fatra Mahalebicondrogoselebiaste. Deus de mistério, Deus de graça, o Senhor tem mostrado a sua lei da reciprocidade. O Senhor nos ama de forma incondicional. Mas não é o seu amor de forma incondicional que vai nos fazer crescer se não quisermos, porque o Senhor nos deu a faculdade do livre-arbítrio. Mas naturalmente que o Senhor nos puxa com corda de amor enquanto não te conhecemos, enquanto não temos uma experiência pessoal contigo, enquanto não nascemos do Espírito. E também, após isso, o Senhor não mais lembra dos nossos pecados anteriores. O Senhor nos direciona cada vez mais para crescermos como é a luz da aurora, que vai crescendo em claridade até ser dia perfeito. Deus, que o Senhor possa ir de encontro a todos os que ouvem, o Senhor possa alimentar a sua fé, né? Dar a eles o espírito de ousadia para repreender o medo, para que eles tenham atitudes e tomem posse das suas promessas.
Cremos no poder operante de Deus, no sobrenatural. Cremos na cura divina, cremos na capacitação vinda do alto, na sabedoria que Deus dá àqueles que realmente o buscam. Senhor, que o Senhor vá de encontro a todos que estão ouvindo esta mensagem. Se eles precisam de cura física, que o Senhor proporcione a eles meios e até mesmo proporciona a eles cura divina. Se eles precisam de cura emocional, psicológica, uma dor no coração antiga, que precisa ser realmente tirada até a raiz, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode consertar as almas, porque afinal o Senhor é o Pai das almas. Por ser o Pai das almas, por isso que nós somos a sua imagem e semelhança, porque Deus é Espírito. E a nossa imagem e semelhança está no Espírito. Oh, Senhor, te agradecemos pela salvação. E te pedimos para aqueles que ainda não teve um encontro verdadeiramente contigo, que eles neste momento possam dizer, Senhor, eis-me aqui. Escreva meu nome no livro da vida, apague as minhas transgressões, me desenhe um novo caminho, me faz crescer no conhecimento e na graça. E ser verdadeiramente um filho, uma filha, que possa sentir paz que transcende todo entendimento. Deus de poder, abençoa profundamente essas pessoas em seu santo nome. Peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? A bênção está em Números capítulo 6, versículos de 24 a 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, e todos que me ouvem, creiam, digam amém. Amados irmãos, fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Ficamos por aqui, esperando encontrar vocês novamente, não é? Com um encontro semanal, contando com a amizade de todos, o carinho de todos, para que se inscreva no meu canal, mande para os seus contatos. Amém? Deus seja louvado, Deus seja agradecido. Aleluia.